E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, turma, a minha tela já está projetada aí para vocês. Os nossos estudos de hoje, eles vão ser baseados a partir da página 20 em diante, tá? A partir daqui, ó, dessa parte chamada Uma Revolução. Turma, antes de fato de entrar na abordagem do nosso conteúdo, eu tenho algumas situações a serem comentadas, tá? Claro, situações de grande relevância, do contrário, eu não iria comentar aqui com vocês. Eu continuo recebendo mensagens de alunos que falam que entendem as aulas, que gostam das aulas, que gostam até da minha forma mais calma de explicar o conteúdo. A esses alunos que enviaram mensagem, eu agradeço, viu? É uma honra. Saibam que é uma honra estar com vocês nesse período. É claro que nesse período nós estamos de uma forma muito, como tudo é virtual, é muito desafiante, né? Em alguns aspectos a gente não consegue trabalhar como nós gostaríamos, mas claro que dentro das limitações nós vamos fazendo o que nós podemos, tá? Eu gostaria muito de que nós tivéssemos presencial para que nós apontássemos cada detalhe das imagens, do contexto histórico que eu trago para vocês, tudo isso de uma abordagem naturalmente bem mais tranquila. Estudar arte, bom, alguém pode não gostar, né? Mas para quem gosta, estudar arte é algo que vai despertar a nossa sensibilidade. Se você não gosta, olha, eu aproveito para dizer que é uma oportunidade de você abrir um pouco a mente, abrir um pouco aí a sua visão, e começar a entender alguns pontos do estudo da arte. Quem sabe dessa forma, de pouquinho em pouquinho você não consegue gostar da disciplina, né? Da disciplina e da manifestação artística que é a arte. Eu conto com isso. E graças ao nosso estudo, até então, nós temos observado que muitos alunos tiveram o despertar do interesse pelo estudo da arte. Eu fico muito feliz com isso. Eu vejo que vocês acompanham, eu vejo alguns comentários no próprio vídeo que fica disponibilizado no YouTube. Isso é muito bacana, viu? Isso dá uma motivação muito legal. Mas enfim, vamos de fato agora à abordagem inicial da nossa aula de hoje. Turma, nós estamos estudando a Semana de Arte Moderna de 1922, correto? A Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro. E desde o início da minha explicação sobre a Semana de Arte Moderna, eu trouxe algumas considerações sobre alguns artistas. Eu já comentei sobre o Monteiro Lobato, embora. É porque assim, eu comentei bem pouco sobre o Monteiro Lobato. Já comentei sobre o Heitor Villa-Lobos, eu passei bastante tempo comentando, tá? Porque ele é um compositor brasileiro que tem maior destaque neste momento, que é o movimento modernista. Lembrando que a Semana de Arte Moderna, ela abre o movimento artístico no Brasil, que é o modernismo. E o Heitor Villa-Lobos, ele é um nome fundamental neste período. Então, saibam que se na nossa avaliação, por exemplo, houver alguma questão que tenha feito alguma pergunta sobre quem foi o maior nome da música no modernismo brasileiro, tá? Não esqueçam desse nome, Heitor Villa-Lobos, ok?
É, além disso, eu comentei também sobre o Di Cavalcante. Eu comentei uma proporção menor, né? Porque nós tivemos alguns artistas que tiveram uma contribuição maior, inclusive para o estudo nas nossas aulas, tá bom? Muito interessante, então, pensarmos o seguinte. E aí, antes de destacar a parte da revolução, eu vou abrir aqui uma outra ferramenta, porque eu quero explicar um detalhe para poder entrar nessa situação da revolução. Tá bom? Vamos lá. Pronto, tenho certeza absoluta de que vocês conhecem essa plataforma aqui, tá? Ou não, mas de qualquer forma ela é bem básica, só para nos auxiliar a entender o que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Vamos imaginar um círculo. Deixa eu fazer um círculo aqui. Pronto. Vamos imaginar esse círculo aqui. Vamos dar um nome para esse círculo aqui de cânone, tá? Cadê? Cânone. Vou já explicar o que seja o cânone. Então, que vocês vão precisar deste conceito para tudo que você aprender sobre artistas, tá? Deixa eu colocar uma fonte bem bonita. Não quero fonte qualquer. Vamos escolher aqui uma fonte. Vamos escolher Arial mesmo, né? Porque Arial é o clássico. Arial, mas aí nós vamos aumentar o tamanho. Cânone. Aqui dentro, então, nós temos o nosso cânone. Tá? Vai ser o nome desse círculo aqui. Ok. Então, tudo que estiver dentro deste círculo aqui é chamado de cânone. Mas, professor, o que significa cânone? E aí vem outra informação. Cânone significa padrão, tá bom? Isso que significa cânone. E aí, lembrando que nós estamos falando de cânone, o que estiver dentro do círculo, tá? Pronto. Novamente, eu quero que vocês entendam este conceito, tá bom? O que tem dentro do círculo é chamado de cânone. Então, dentro desse conceito, nós vamos perceber o seguinte: nós temos o cânone, tudo que estiver fora, então, não pertence ao cânone. Mas o que isso significa, então? Como nós estamos falando da Semana de Arte Moderna de 1922, eu quero que vocês pensem o seguinte comigo, tá? Apenas duas artistas femininas foram as que eu comentei do primeiro dia de aula sobre esse assunto até os dias atuais. Todos os outros artistas, eles foram artistas masculinos, tá? Mas o que isso significa dizer então? Muita coisa. Nós temos aqui dentro o Villa-Lobos, na verdade. Aqui dentro, então, vou colocar Vila. Vamos ver se eu consigo escrever, né? Villa-Lobos. Aqui dentro, então, nós temos um compositor brasileiro que teve grande destaque. Deixa eu apagar que eu vou fazer melhor, tá? Eu vou escrever igual como eu fiz ali com o outro. Teve um grande destaque e ele, naturalmente, era do sexo masculino, tá? Vamos ver aqui. Vila Lobos. Pronto. Nós também tivemos um outro artista aqui dentro, tá? Nós tivemos quem? De Cavalcante, tá? E aí é preciso lembrar desses nomes aqui. Pronto. Temos outro nome? Temos outro nome, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o do de Cavalcante. Temos quem? O Monteiro Lobato. Embora ele fosse da literatura, mas ele também entra aqui porque ele também pertenceu ao movimento, perdão, também pertenceu, participou da Semana de Arte Moderna, tá? Então aqui eu já citei Villa-Lobos, de Cavalcante, Monteiro Lobato. Temos mais? Temos o Oswald de Andrade. Pronto, vou colocar só esses por enquanto. Esses serão suficientes para que nós entendamos.
Se vocês perceberem, eles foram os nomes que nós mais falamos no decorrer das nossas aulas. Nós falamos sobre Anita Malfatti? Falamos, e falamos sobre Tarsila do Amaral, que são as duas artistas femininas desse período que nós comentamos bastante. Mas, professor, onde que o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: tanto a Anita Malfatti quanto a Tarsila do Amaral, elas são duas artistas que, se nós pararmos para pensar, elas não. Aliás, hoje talvez elas estejam dentro do cânone, mas ainda lá por volta de 1922, elas estavam fora do cânone, tá? E aqui, o que isso significa então? Que elas, pelo fato de elas serem mulheres, elas não podiam produzir da mesma maneira que os homens, tá? Ou seja, da mesma maneira que os artistas masculinos que pertenciam ao cânone. E aí, vejam, essa representação que eu fiz aqui para vocês é apenas uma ilustração. É algo muito pedagógico para que você entenda o que é cânone e o que não é cânone, quem pertence ao cânone e quem não pertence ao cânone. Para você ter ideia, as mulheres, elas não podiam pintar, por exemplo, o corpo humano. Porque se elas pintassem o corpo humano, elas teriam que ver silhuetas de corpos nus, e isso para a época, nós estamos aí no século XX, ainda no início do século XX. E isso então significa que era um tabu para as mulheres daquela época. Então, uma outra situação de que elas não pertenciam aqui, a esta parte aqui dentro. Muitas situações as mulheres não poderiam fazer ou participar, apenas os homens. Então, nós vamos iniciar a nossa abordagem de hoje, na verdade, já iniciamos a nossa abordagem de hoje, por meio dessa representação. E aí, claro que você precisa contextualizar. Hoje, as mulheres, elas pertencem ao cânone ou não? As mulheres, de uma maneira geral, não necessariamente artistas, né? Se você observar, elas ocupam, por exemplo, direções de empresas. Se elas ocupam, então elas já estão tomando um espaço que antigamente elas não tomavam, tá? E aí você tem que fazer sempre essa relação, essa reflexão, porque se nós temos movimentos que lutam pela igualdade, então nada mais justo que as mulheres também estejam no poder, né? Agora vamos retornar lá para o nosso livro didático. E aí eu vou concluir a nossa. Concluir não, né? Vou dar continuidade ao que eu estou falando aqui, só que de uma forma mais prática, tá? Usando o nosso livro didático. Vamos lá. E aqui na página número 20 nós temos o seguinte: uma revolução. Essa parte aqui, atividades, troca de ideias, não precisa se preocupar agora, tá? Eu quero que você se preocupe aqui, uma revolução. E aí nós temos uma imagem que não é da Anita Malfatti, é do Pedro Américo, e o nome dessa imagem é Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga de 1888. Olha, 1888, nós estávamos ali ainda naquela transição de república, né? Monarquia para república, estava toda aquela questão. Nós vamos então observar aqui na legenda o seguinte: Independência ou Morte é um exemplo de pintura histórica realizada por um representante da arte acadêmica no Brasil, Pedro Américo, tá? Pode-se dizer que ele e Anita Malfatti foram contemporâneos. O que isso significa? Viveram na mesma época. Tendo em vista que ela nasceu em 89, enquanto Pedro Américo já atuava como artista. Observem que isso aqui vai ser importante porque eu quero que vocês pensem depois. Por que que eu trouxe uma abordagem sobre cânone? Por que que eu falei que as mulheres elas não tinham o mesmo espaço que os homens? E por que que o nome aqui do título da nossa aula de hoje é Uma Revolução? Será que as mulheres fizeram revolução nesse tempo? Poderiam ter feito, mas aí nós estamos falando de arte, então fizeram uma revolução na forma em como a arte era produzida, tá? Continuando então a abordagem, vamos aqui para a página de número 21.
tá? E aí nós temos aqui uma exposição, um comentário, na verdade, sobre a exposição de Anita Malfatti, que provocou a ira do público e da crítica. Olha aí, ó, será que essa revolução é por parte da artista feminina ou por parte do público? Como você pôde ver no capítulo anterior, no texto Paranoia ou Mistificação de Monteiro Lobato, porque sua obra revolucionou não apenas os cânones da arte produzida em nosso país, mas os padrões sociais vigentes. Olha aqui, por isso que eu trouxe toda essa contextualização para que vocês entendam aqui. A obra de Anita Malfatti, ela foi revolucionária, porque ela conseguiu entrar no cânone, dentro daquele espaço que eu mostrei, que era um espaço restrito apenas aos homens da época, tá? Ora, nós não estamos falando de 2021, nós precisamos fazer essa volta no passado para entender como que tudo era nesse período, tá? Nós vamos entender uma outra situação. Nessa época não havia distinção de pintura feminina e pintura masculina. Era pintura, tá? As pinturas consideradas profissionais eram produzidas por homens, porque eles frequentavam escolas, eles se dedicavam aos temas considerados nobres, tá? Como as cenas históricas, mitológicas e as paisagens. Então veja que nós tínhamos um conceito pré-concebido da arte como a mulher fazia, perdão, de como a mulher fazia arte, né? Então, hoje nós temos um espaço muito maior de representatividade e representação feminina, mas neste tempo nós não tínhamos. Anita Malfatti vem e quebra isso. Então ela foi revolucionária, tá bom? Nós vamos ainda perceber que o nosso material ele traz um comentário bem bacana. Já as mulheres restavam os temas menores, tá? Não é que significa o teor, tá? Do comentário que é bacana. É bacana o fato de ele trazer isso para que nós possamos entender como que era essa questão do feminino e do masculino à época, tá? Então, o que restava para elas pintarem? Retratos, cenas domésticas, naturezas mortas, né? Igual assim, em relação às flores. E aí nós vamos entender, inclusive, o seguinte: o que era heróico pertencia ao homem. O que era do lar e o que não era heróico pertencia às mulheres. Embora elas representem delicadeza, mas elas só podiam desenhar flores, elas não podiam desenhar também, desenhar e pintar ações heróicas. Então, Anita Malfatti, guerreira, né, foi lá e quebrou esse paradigma, tá? Tanto que ela é uma das poucas artistas que viajam para fora do Brasil e vão, por exemplo, para a Alemanha e não vão para os Estados Unidos, tá? E lá ela vai aperfeiçoar a sua técnica. Ela precisa fazer isso, mas por uma questão dela, além de gostar de arte, ter contato com outros movimentos. E quando ela viaja para a Europa, ela tem contato com as vanguardas, tanto que nós temos uma vanguarda que ela bebe na fonte, que é a do expressionismo. Ela sofre influência do expressionismo, tá? Quando ela retorna ao Brasil, ela retorna naturalmente diferente, com uma técnica muito mais apurada e ampliada, tá? E as pessoas, naturalmente, em especial o público masculino, começa a ter um outro olhar para ela, tá? Mas não um olhar de, ela é profissional como nós. Não. Olha, alguém está conseguindo pintar o que eu pinto. Então, o preconceito ainda continua, mas ela consegue colocar o seu nome como evidência e, entre aspas, calar a boquinha de muitos artistas, né? De muitos artistas. Bem, e aqui nós temos essa troca de ideias, tá? E aí eu fiz questão de selecionar essas páginas para a nossa abordagem de hoje, porque, em especial, nós vamos entender o papel feminino dentro da arte. E é algo, inclusive, para você, quando estiver numa universidade, e se você, porventura, estudar o campo da arte, o campo da literatura, produzir pesquisas e materiais sobre a representatividade feminina, perdão, a representatividade feminina, tá? Isso dá um bom tema de um bom artigo científico, de um bom trabalho.
E aí nós temos o seguinte: você acha que a delicadeza é um atributo exclusivamente feminino? Um cirurgião médico ou dentista também não precisa ser delicado? Mas aí observem que são delicadezas opostas, né? Liste com a turma e professor características que no senso comum são associadas ao sexo feminino e masculino. Depois elenque situações que provocam, que comprovam que, na verdade, tais características podem ser atribuídas tanto a homens quanto a mulheres. Mas isso aqui nós não vamos fazer agora. O que eu quero, na verdade, trazer como evidência é aqui. Nós temos, turma, esta obra chamada O Homem de Sete Cores. Esta obra aqui da Anita Malfatti representa, prestem bem atenção no que eu vou dizer, representa a liberdade. Mas como se é um homem que está sendo representado? Justamente. Lembra que eu falei que mulheres não podiam desenhar corpos, tá? Porque elas teriam que estudar anatomia e, consequentemente, ter que ver corpos nus para desenho, para pintura e tal. Então, isso não era atribuído às mulheres, era um tabu. Ela vai, quebra esse paradigma e faz isso. Tá? Então, isso significa, então, liberdade. Se você fosse descrever esta obra de arte chamada O Homem de Sete Cores, não tenha dúvidas em destacarem apenas uma palavra como liberdade. Tá? E aí nós temos aqui, ó, o trabalho das pintoras era considerado amador ou não profissional. Não lhes era permitido frequentar as escolas oficiais, apenas os ateliês de artistas conhecidos da família. Ó, tudo que eu comentei. Isso porque para pintar o corpo humano é preciso estudar sua anatomia, as mulheres trabalharem com modelos nus era simplesmente tabu na sociedade da época. Tá? Então você pode pegar um marcador de texto e pode destacar todo esse texto aqui e inclusive pode anotar até aqui, a lápis mesmo, tá? A obra O Homem de Sete Cores representa liberdade. Pode ser liberdade, independência, mas liberdade está mais dentro aqui do conceito, tá? Quem sabe, de repente, não seja uma questão da nossa avaliação, né? E aí você já tem uma questão aí dentro, ok? Vamos então partir para a página de número 22. E aqui a nossa aula vai encerrar aqui na página 22, mas ela não vai encerrar agora. Antes de comentar sobre a página de número 22, eu trouxe um vídeo para que vocês assistam comigo, tá? Porque nós vamos assistir juntos, sobre a produção de Anita Malfatti. Tá? E algumas peculiaridades que vão ser importantes para nós compreendermos a sua obra e outras questões que eu já comentei nas nossas aulas, tá? Mas eu trouxe mais como uma forma de recorrer a outras mídias, a outros recursos que nos ajudem a entender essa artista tão fabulosa. Vamos lá? Pronto. E aqui nós vamos então olhar, assistir, no caso, atentamente a todos os detalhes do vídeo. Se possível, eu vou pausando e comentando. Mas a ideia é que vocês tenham essa forma de fruição, né? Lembra do conceito que nós estudamos na nossa primeira aula a partir do vídeo de hoje. Vamos lá. Cupistas, ela de fato.
tradicional. Primeira parte da exposição, eloquente em relação a esse momento inicial do ano. Depois a gente vai vendo esse momento é um momento em que ela se aproximar dos modernistas. Torna São Paulo, ela vai retratar, priorizar coisas populares. Ela vai registrar interior, enfim, tem uma série de retratos que também estão aqui na exposição. Bem interessantes, em que ela, de certa maneira, interessante, né? Que nesse meio tempo se eles fossem feitos
Bem, o nosso vídeo ele vai terminar aqui, tá? Mas caso vocês queiram um vídeo completo dos 100 anos da arte moderna, claro, dando ênfase a Anita Malfatti, eu posso disponibilizar no privado de vocês, tá bom? Eu espero então que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula hoje. Eu escolhi esse vídeo com muito carinho e a Anitta é uma artista que eu tenho muito apreço, aliás, por quem eu tenho muito apreço. Ela é fabulosa e lembre-se, ela quebrou paradigmas, ela foi revolucionária, viu? Dúvidas podem me perguntar no privado. Aguardarei todos vocês então na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, tchau, turma.